tarde. Vamos cantar agora o hino 496, Além do Rio. Para dar início à programação de hoje, vamos cantar a música tema dos 10 dias de oração. Primeiro Deus, em pé. Antes do nascer do sol, eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder, enquanto servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus da minha vida.
puder, vocês oraram para com Deus. Amado Deus, grande Deus Pai, que habita nos mais altos céus. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez vencidos. Estamos aqui na tua santa casa de oração. Obrigado, Pai querido, por tantas bênçãos que derramaste sobre nós. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por tudo aquilo que tem nos dado, Pai querido. Já que te pedimos agora neste momento, Pai, que o Santo Espírito, Pai, abra nossa mente e o nosso coração para o entendimento das tuas palavras, que será referido para a tua serva. Que ela possa não vir para falar por ti, mas por ela, mas por ti, Senhor Deus. Abençoa, fortaleça, que possamos sair daqui melhor do que entramos. Querido, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, entregamos tudo, Senhor Deus, em tuas mãos, para que sejam perdoados. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor tem providenciado para que a gente possa devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, as nossas necessidades diante do Senhor. E estamos aqui, Pai querido, dizendo que o Senhor é o Deus que vive e reina para sempre e é o dono de tudo. Amém. Queremos entregar também, querido Deus, não só os nossos dízimos e ofertas, mas também o nosso coração, em adoração e em amor a Ti, Pai querido. A nossa gratidão, Senhor, por tudo que tem feito por nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora chegou a hora esperada por todos, que é a hora do nosso sorteio. Quem vai me ajudar hoje é a Daísa. Olha que legal. Eu vou explicar para vocês como funciona as nossas regras para quem não estava presente na sexta-feira. Sexta-feira, vocês receberam um número. Quem estava aqui na sexta? Vamos ver. Isso. Então, o número que você recebeu na sexta, você vai guardar. Eu guardei o número de sexta-feira
E hoje você recebeu outro número. O número de hoje é para os brindes de hoje. E aí eu vou guardando esses números e no último dia eu vou juntar todos os números novamente para concorrer aos brindes do último domingo e a nossa cesta de gostosuras. Tanto gostosuras para a parte física como para a parte espiritual também. Tá bom, irmã? Então, quanto mais dias vocês vierem na programação, vocês vão se enriquecer espiritualmente e mais chances vocês têm de levar a cesta para casa, porque vocês vão estar concorrendo com mais números. Vocês entenderam? Sim. Então, não pode perder os números que vocês receberam nos outros dias, tá bom, irmãos? Então, vamos lá. A Daísa vai pegar um número, mexe bem, a regra é mexer bem. Ó, gente, eu tô nem olhando, hein? E vai pegar um brinde. Então, qual vai ser o primeiro brinde da noite? Olha lá, que delícia, hein, irmã? É o número 76271. Quem vai levar o primeiro brinde? 76271. Ah, Mila! Ó, começou por esse lado de novo, hein, irmãos? Esse é o lado abençoado. Esse número aqui eu vou segurar aqui na mão, vou segurar, depois ele vai voltar aqui para a cestinha. Guarda o número, viu, Mila? Você falou que ia sortear do lado de cá. Verdade. Você vai então. Vai do lado de cá, por favor. Mexe bem. Pega o número. Vamos ver se vai funcionar, hein? Você desse lado. Agora escolhe o brinde lá. Qual vai ser o brinde? Ó, mudou, hein? Foi 48. 174. Passou perto. 48. Olha, funcionou, gente. Eu vou ficar desse lado. Porque na sexta-feira só saí pro lado de lá. Então eu vou continuar desse lado aqui. O meu por 3. Vamos lá, mais um. Eu ganhei sexta-feira, eu ganhei. Boa misturada aqui. É. Vamos lá, mais Não um. comi ainda. Pega lá o nosso brinde. 88 566. Passou. Oh, agora foi pro lado de lá. Vamos lá, tá empatado. Vamos ver se cair mais um aqui. Vai ficar 2 para cada lado, hein? Vocês podem guardar o número, irmã, que aí no último dia esse número vai voltar pro sorteio de novo. E o último brinde da noite, vou continuar aqui, hein? Pra ajudar esse lado. Mexe bem, hein, daí, ó. Não tô nem olhando, hein, gente? Vamos lá. Quem vai ser o último da noite? 76 258. 76 258. O Thiago, olha só. A Letícia que ganhou, fechou comigo. Ah, olha que legal, foi a Letícia que ganhou. Então não foi ninguém, acabou sendo a Letícia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Olha, Obrigada, os números Bê. estão voltando, eu vou guardar. Aí na sexta vocês vão estar concorrendo com esses números de novo. Na sexta não, no último dia, né? Domingo. No último domingo da programação. Boa noite. Quem ainda não tem essa revista? Tem aqui as últimas 5. Por família, não esquece. Só a Beth que não tem? Então vamos para cá para a Beth. Carolina, é a sua vez. O nosso amor. Ai, tem mais um aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Sim. Então tá bom. Eu pedi para a irmã Daísa contar o testemunho dela sobre 40 madrugadas. Irmã Daísa, a senhora está pronta? Com certeza. Ela disse com certeza. Ô, irmão Pedro, tá faltando uma revista lá no fundo. Irmã Daísa, 40 madrugadas. 5. Nossa, Tá ótimo? Então tá bom. foi generosa. Irmãos, como a gente não pode perder muito tempo, vou dar uma resumida aqui. Mas
mas logo que eu entrei, prestei um concurso na prefeitura, logo que eu entrei a trabalhar lá, eu conheci a telefonista. Tinha uma que trabalhava na parte da manhã e a outra na parte da tarde. E a gente pegou muita amizade. Na verdade, estava assim, um pouco de falta de servente, então a sala dela estava ficando um pouco abandonada, então eu ia lá dar uma ajuda, uma limpadinha. E a gente pegou assim, bastante amizade. E teve um dia que ela chegou, gente, foi de cortar o coração. Ela chegou chorando, desesperada. Eu fiquei muito preocupada, só que ela nem conseguia falar. Peguei um copo de água, conversei um pouco com ela. Depois de um tempo ela falou, olha, o médico descobriu que o meu marido está com câncer na coluna. Ele tem muita dor na coluna, a gente foi ver, está cheio de tumores na coluna. E o médico falou que não tem o que fazer. E eu estou desesperada. Aí eu falei para ela, olha, na minha igreja a gente está começando agora, como um propósito, 40 madrugadas de oração. Então eu estou levantando toda a madrugada para fazer, já está fazendo mais ou menos uma semana que eu comecei esse propósito de oração. Então não se preocupe, eu vou colocar o nome do teu esposo nas orações na madrugada. Gente, todo dia ela chegava no desespero, ela chorava muito. Quando eu orava, vocês acreditam que eu não pensava tanto nele? Eu não sei, eu pedia por ele, clamava por ele, mas eu clamava mais por ela, porque eu via o sofrimento dela. Gente, a coisa mais triste que tem é você ver uma pessoa angustiada. É triste, dói demais o coração da gente. Aí ela nem comia, ela não conseguia nem comer. Então eu comecei a preparar uns pãezinhos em casa à tarde e fazia um chazinho de manhã que chegava lá, às vezes levava bolo. Então todo dia de manhã eu levava um pedacinho de bolo, orava com ela na sala dela, levava um pedacinho de pão. Eu tenho esse testemunho gravado em pendrive e ela fala desse detalhe. E eu fazia assim, fazia de tudo para poder agradar ela, para poder amparar ela, e eu não sabia o que fazer, então eu fazia dessa forma. E olha para vocês verem a diferença que isso faz. Ela contou isso no testemunho. Eu achei interessante isso, né? Como Deus usa a gente, né? E aí, ela continuou levando ele no médico, fazendo os exames. E depois, irmãos, mais ou menos uns 25 dias de oração. Ela falou assim para mim, olha, eu estou desesperada, porque amanhã a gente vai no médico e vamos repetir os exames, mas o médico falou que não tem o que fazer. Gente, no dia seguinte, ela chegou 7 horas da manhã, ela veio me abraçar. Aí ela chorava e não conseguia contar o que era. Depois se acalmou, ela falou assim para mim, olha, Deus fez um milagre. Porque nem o médico acredita no resultado do exame. Meu marido não tem mais nada, nada. Ele foi curado. Gente, como a gente é fraco. Irmãos, acredita que aquela hora termina a base, porque você faz a oração, mas a fé da gente não é tão suficiente assim. E quando Deus responde, você ainda fica, nossa, admira, né? Você fica admirado, mas o nosso Deus é aquele Deus da surpresa mesmo. Ele é o Deus da surpresa. E a oração, irmãos, é a única porta. Esse é um dos testemunhos. Porque a nossa vida toda, todos os dias, a gente tem um testemunho para dar sobre o que Deus faz na nossa vida. Então, irmãos, olha, oração, fé e esperança. E esse é o Deus que cuida dos seus filhos com todo amor e carinho. Bom? Muito obrigada, irmã Daísa. Como é bom ouvir histórias, né? Histórias que trazem esperança. Histórias de que nós oramos e Deus respondeu de uma maneira que isso traz conforto para o nosso coração. Isso traz paz para o nosso coração. Que esse testemunho alimente o seu coração com esperança também. A revista hoje, ela trouxe um versículo. A
aquele versículo na conclusão. E quando eu estava estudando hoje o tema, eu sempre bato o olho no versículo final, né, na conclusão. Malaquias 4:6 é o versículo que está lá orando com a palavra, no final, irmãos. E diz assim esse versículo: Ele, se referindo a Deus, converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E em seguida aqui ele tem, né, três conclusões, 3 pedidos de oração. Pai, converte meu coração para que então eu seja um instrumento eficiente em tuas mãos. E aí ele diz assim: entendo que a mudança deve começar no coração dos pais. Opera esse milagre, Senhor. O coração dos filhos aos seus pais, que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu poder, sejam um reflexo do caráter de Cristo, impactando o mundo com tua glória. Amém. Irmãos, esse tema eu confesso que é mexer com o vespeiro. Quando a gente fala de família. E como é complicado, porque eu poderia falar aqui de tantas coisas, do relacionamento marido e mulher, relacionamento pai e filho, mãe e filho, filhos, tantas coisas eu poderia, né, abordar, mas eu decidi começar. Quem lê esse verso, ele converterá o coração dos pais aos filhos, pensa, eu pelo menos pensei nisso, em reconciliação. Reconciliação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Pense em reconciliação. Talvez a partir da sua experiência, talvez é muito comum, né? É muito comum, pelo menos na minha experiência pastoral, isso acontece bastante. Os pais me procuram e os filhos também. Claro, nem sempre são da mesma família, né? Mas é comum, tanto os adolescentes como os pais. Com histórias diferentes, É complexo, irmãos, é complexo. Eu confesso para você que é muito complexo. E às vezes os pais desesperados porque os filhos não querem saber da igreja, querem sair da igreja. Às vezes os filhos desesperados porque não têm um bom exemplo dentro de casa, de uma boa paternidade, de uma boa maternidade. E eu falei assim: Senhor, por onde eu posso começar? Eu queria pedir para o Thiago colocar o PowerPoint que eu trouxe. Eu queria começar de uma maneira ampla, conversando sobre perdão. Quem lê esse verso, pode pensar em reconciliação. E eu me lembrei, quando eu selecionei perdão, e você vai entender do sermão, por que eu selecionei começar dessa maneira, por essa vertente. Eu me lembro dos sermões que eu já ouvi em toda a minha vida de adventista. E como muitas vezes trouxe mais angústia do que leveza na minha caminhada cristã. Um exemplo disso, que você vai entender, era o pregador, ele vinha aqui e ele trazia versos sobre perdão e ele dizia: você tem que perdoar quem te feriu, você tem que perdoar quem te ofendeu, você tem que perdoar. Eu, Carol, quero começar minha mensagem nessa noite dizendo: eu não sou ninguém para dizer o que você tem e o que você não tem. E você vai entender a partir da minha história. Eu tenho um pai, ele não é cristão, que ele foi muito violento comigo, com a minha mãe e com os meus irmãos. Eu falei que eu mexi no besteira, mas tudo bem. Então, todas as vezes que eu escutava que eu tinha que perdoar esse pai, às vezes eu chegava no culto e o que eu ouvia desse pai não era Deus te abençoe, minha filha, era exatamente o oposto. Então, imagina para mim ouvir que eu tinha que perdoar esse pai. E aí, quando eu chego no ministério, às vezes as pessoas elas vêm conversar com a gente e ela fala assim: Carol, eu não consigo perdoar tal. E eu falo assim: eu te entendo. E a gente vai mexer nesse desespero, irmãos. E eu quero começar a minha mensagem dessa noite dizendo para você que o perdão, ele é
um processo. E se ele é um processo, ele leva tempo. Quando a gente vai mexer nas emoções, né, mágoas, isso é complicado, é complexo. Porque a minha luta dentro de um colégio confessional era ter pais cristãos, ou não cristãos também, porque os problemas são iguais. São iguais, eu digo para vocês que são iguais. Mas ter pais no geral, e fiquem tranquilos, pais e filhos, eu não estou aqui para crucificar nem pai nem filho, porque eu acho pesado quando o pregador vem aqui e acaba com os adolescentes, né? Eu não gosto disso, eu não sou essa pessoa. E às vezes o aluno vinha até mim, Carol, isso, aquilo, outro, me entregava uma carta de suicídio, estou para tirar minha vida, ou então minha realidade dentro de casa é essa. E graças a Deus a gente tinha conseguido colocar um psicólogo lá no colégio que eu trabalhava, que era o IASP. E isso era bênção, né? Porque o aluno vinha e já, meu filho, vai conversar com o psicólogo. Porque, irmãos, pastor ele não é psicólogo. Eu preciso assumir aqui quem eu sou. Pastor não é psicólogo. Pastor, ele é alguém que entende de Bíblia, ele pode entender de aconselhamento, mas ele não entende de forma profissional de emoções. A gente não estudou isso na faculdade. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as irmãs ou os irmãos eles vêm e falam assim: pastor, meu marido me bate, eu deveria me separar dele? Aí o pastor todo inocente, eu vi isso muitas vezes os meninos. Os meninos geralmente são mais ingênuos, né? Isso é homens, cara, eu falo isso que não entenderam, né? Sim, irmã, separe do seu esposo. A mulher chora, e aí comoção. Aí no próximo culto a mulher estava junto com o marido e o pastor com a cara de palhaço. Ou até com vergonha do marido. Nossa, a irmã me contou um monte de coisa, agora eu sei da intimidade deles, eu falei para ela se separar. E aí, olha só, eles estão juntos. E o que aconteceu? Quase que eu levei essa irmã na delegacia. Dinâmica familiar. Tem a violência? Tem. O máximo que a gente do ministério pode dizer para você é os seus direitos, os seus deveres, mas eu nunca posso falar para você o que você deve fazer, porque essa escolha é sua. E o perdão está no mesmo caminho. O perdão ele é um processo que é uma escolha. Leva tempo, tanto para a gente aceitar, como para a gente dar. Estou mostrando, né? Porque os outros tudo assim. Não é de psicólogo, não, né? O perdão ele leva tempo. Sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque eu não quero que você hoje coloque a sua cabeça no travesseiro e se contorça com a minha mensagem. Porque a mensagem que sai do culto, que sai da Bíblia, ela tem que ser aplicada na nossa vida, visando as possibilidades que nós temos como seres humanos. Talvez você tenha que perdoar. Você já chegou numa resolução dentro da sua caminhada, do seu processo terapêutico, enfim. Carol, eu entendi, mas eu não consigo. Vou te dar um exemplo. No meu estágio de terceiro ano de teologia, eu fui fazer lá em Diadema, irmãos. Com todo carinho, em Diadema, não sei se tem alguém em Diadema aqui, mas não quebrado. Cheguei lá em Diadema e fomos visitar os irmãos. E o que eu gostei do estágio é que acontecia na Páscoa, né? Agora a gente vai ter a Páscoa, a gente voltava em setembro, novembro, eu acho, mais ou menos. E aí eu conheci uma mulher com um lenço na cabeça. E ela me parou no final, Carol, olha pra mim, tô com câncer de mama, tal. Eu falei, sim, com certeza, eu vou orar por você. Inclusive, eu vou estar visitando os irmãos. Então você vai pra casa? Sim, eu vou na sua casa. Chego lá, ouço a história dessa mulher. A luta do câncer, a descoberta, isso, aquilo outro. Ok, vamos orar, que Deus faça milagre, que o tratamento dê certo, tal. Irmãos, o tempo passou, fiz outra visita. Dessa vez ela já estava em tratamento. E ela disse assim pra mim, Carol, sabe por que eu tô com esse câncer? Perceba, ela trouxe isso pra mim, ela me disse. Não fui eu que interpretei nada da história dela, não fui eu que olha isso. Ela disse pra mim, Carol, sabe por que eu tô com esse câncer? Eu falei assim, não, irmão, eu não faço ideia. Meu marido me traiu e eu não consigo perdoar. Sabe qual é a tentação do pastor nessa hora? Perdoa. E a gente, irmãos, sejamos humanos. Você acha que ela não sabe que ela precisa perdoar? Ela sabe. Mas ela não
consegue. E é aqui que a humanidade acontece. O ser humano é isso. O ser cristão também é isso, é saber o que devo fazer, mas eu não faço. Não que no caso dela ela tenha, até porque é uma questão, enfim, não tem certo e errado. Tem escolhas. E escolhas têm consequências. E ela falou assim, mas eu não perdoo, cara. Eu falei, mas por quê, irmão? Porque aí ele vai ficar com outra, e aí ele vai viver com a outra. Eu falei assim, mas irmão, tô entendendo só, fica tranquilo, tô entendendo. Mas se a senhora me perdoar, não, o médico já falou que esse câncer vai estar me comendo viva. Aí eu falei assim, o médico já disse pra senhora. Aí a senhora vai morrer, e ele vai ficar com o outro do mesmo jeito. Gente, eu não falo as coisas sem pensar, né? Graças a Deus pela maturidade. Ela chega. E aí ela falou assim, eu já pensei nisso, mas eu não consigo perdoar. Porque perdão é um processo, e às vezes o que foi vendido pra gente é que perdão é assim, aqui e agora. Eu moro do lado do Cevisa hoje. Sabe o que chega lá no Cevisa? Adventistas, vegetarianos porque ele é adventista, sabe aquele adventista raiz? Que era vegetariano desde o tempo da mãe dele. Adventistas com câncer. Por quê, Carol? Emoção. A alimentação ela é um ponto extremamente importante, mas a emoção também. Eu não estou aqui para te fazer um sermão, dizer para você que você tem que perdoar. Até porque, eu até coloquei isso. O perdão ele aparece na Bíblia como uma recomendação e não como um mandamento. O amor aparece como mandamento, mas ele não aparece como mandamento o perdão. Porque o perdão é uma escolha sua. Assim como o perdão ele é uma escolha de Deus, e Deus escolheu nos perdoar. Teve um preço caro para Deus, mas ele escolheu pagar esse preço, escolheu perdoar a mim e a você. Eu não estou aqui para dizer que você precisa, eu não estou aqui para dizer que você tem, mas eu estou aqui para estudar a Bíblia com você, para a gente entender o que Deus diz para nós, e cada um vai sair daquela porta e vai escolher o que vai fazer com isso. E eu digo para você que perdoar, então vamos definir o que é perdoar. Perdoar é quando alguém vem e me machuca. Só que esse machucado pode ser uma mochila pesada, sabe? De raiva, de ódio, de angústia, de ressentimento. E eu fico com essa mochila pesada, e alguns de nós até ficam passando filme todo dia, né? Principalmente se for marido e mulher, ou se for filho, porque a gente está olhando para a cara todo dia do cidadão. Porque, vamos ter uma coisa complicada no matrimônio, é adultério. É complicado. Para ambos os lados. É bem complicado. Porque a mulher, ela escolhe, às vezes, muitas vezes, perdoar. Até baseado numa interpretação errada sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio. No passado, o que se sabe é que Deus não aprovava o divórcio, mas Moisés teve que criar a lei, sabe por quê? Porque os maridos devolviam as mulheres, alegando, por exemplo, assim, ela cozinha mal. E a lei dava amparo para que eles devolvessem essa mulher. Então Moisés cria a lei do divórcio em proteção às mulheres. E aí, quando a gente tem adultério, as mulheres sofrem, não que os homens não sofram, homens não fiquem magoados. Por favor. É que como eu sou mulher, a minha tendência é me dirigir às mulheres. E eu acompanho, irmãos, muitos casos onde a mulher escolhe perdoar o marido, mas ela joga todo santo dia na cara dele. Você vai lavar a louça? E ele vai lavar a louça. E aí, se ele falar não, você lava com a outra, né? Pra outra você lava a louça. Pra outra você lava a louça, né? Pra outra você lava a louça. Vai lá jogar o lixo lá fora. E aí vira uma dinâmica dentro da casa, porque o perdão também é isso. É pagar uma dívida. Deus, quando escolheu nos perdoar, Ele escolheu pagar a nossa dívida. E o que eu gosto de Deus é que Ele não fica jogando na nossa cara. Deus perdoa e acabou. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Ele consegue fazer isso. Não fique se cobrando e oferecendo um perdão perfeito.
Porque, como eu estava dizendo, a pessoa joga a mochila e você vai carregando. No caso do adultério, o caminho é esse mesmo. Vai levar um tempo. No caso de algo menor, por exemplo, um xingamento, leva um tempo, cada um tem seu tempo. Mas o que eu quero dizer para você é que o perdão é decidir não carregar mais essa mochila. Você não vai esquecer. Você vai olhar para a cara, alguns momentos você vai lembrar, outros momentos não. Mas o perdão é não ficar carregando esse peso. Que talvez o outro já até se esqueceu. Talvez o outro está dormindo com a... Está até babando, mas você está lá, com ódio, com raiva. E é válido. É válido, você foi roubado, você vai falar, não, ladrão, pode não levar, Deus te abençoe. Somos seres humanos, não sejamos hipócritas. Você pegou uma mensagem, um nude, seu filho te xinga, te desrespeita, você está trabalhando, dando o seu melhor para pôr comida no prato, para pagar a escola, seu filho fala com palavrão na sua cara, te desrespeita. Não, meu filho, eu te perdoo, Deus te abençoe. Não conheço nenhum santo que chegou nesse nível ainda. Só que quando falamos de perdão, eu repito, é uma escolha, é um processo. E cada um de nós aqui sabe onde cala o pé. Mas eu preciso com vocês pensar no primeiro momento, vamos pensar em pais e filhos. Existe um mandamento que diz em Êxodo 20 que devemos honrar nossos pais. Mas e quando o seu pai ou a sua mãe ele te desrespeita? Qual é o limite dessa honra? Qual é o limite do respeito? Qual seria o limite da distância? Bom, se você é cristão, pai e mãe, o seu filho sabe que ele deve te honrar. Ele sabe, ele ouviu isso aqui na igreja, ele ouviu isso aqui na escola sabatina. E ele vai viver um momento de rebeldia que é a adolescência. O cérebro não está maduro, as emoções estão à flor da pele, e vai ser assim, ó, só montanha russa. Um dia ele acorda com a cara linda, outro dia ele acorda com a cara feia, e o mundo é lindo, outro dia o mundo é ridículo, e assim, eu sou professora de adolescente, não, eu sei como é, eu não sou mãe, mas eu sei como é. Só que existe um papel que os pais desempenham, mas às vezes os pais se esquecem, e eu preciso ser honesta com vocês, biblicamente, na minha exegese, que é, a Bíblia diz para que vocês não provoquem a ira dos vossos filhos. E a Bíblia não endossa uma maternidade ou uma paternidade fundada na violência, no desrespeito, no palavrão e na pancada. Se você quer educá-lo batendo, não sei, é sua escolha. Se você quer educá-lo na conversa, sua escolha. Quer a vara, sua escolha. Cantinho na conversa, eu não faço nenhuma ideia qual é o melhor. Entro até em pânico se Deus falar assim, nossa, vai ser mãe, amanhã eu vou ter que escolher o meu. Senhor, a minha educação foi na pancada, a minha tendência é a pancada também. O fruto não cai longe. Irmãos, eu sou filha do meu pai, o fruto não cai longe do pé. Eu reconheço. Deus tem que me transformar. E dar terapia e oração. É isso. A vida é isso, irmão. Mas, você quer que seu filho seja bom, respeitador, honesto, cristão? Tem uma forma. Tem uma forma de ouro. Chama-se exemplo. Exemplo. O exemplo é algo que arrasta. E que o seu filho nunca vai poder virar para você e dizer assim, você não me respeitou. Irmãos, eu vou contar essa história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Estou dando aula, a menina me entrega uma cartinha no final da aula. Vou tirar minha vida por isso, isso, aquilo outro. Convoco os pais, a direção da escola junto comigo. A gente entrega a carta para a mãe começa a chorar, mas é tudo mentira, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Chamamos a menina começa a dizer tudo na cara da mãe, falando, olha, por isso, aquilo, outro. Você não me respeita, meu pai não me respeita, meu pai está usando droga. Sabe o que essa mãe dizia? Ela dizia assim, é mentira dela. Na minha cara, irmãos. Na cara do orientador, na cara da menina. Que situação. É mentira dela. Aí eu olhava assim e falava, meu Deus. Fiz meu papel
professora. Não posso fazer. Não posso fazer mais nada, Senhor. O que eu posso fazer? Você é pai, mãe, tenha compromisso com os valores bíblicos. E dê exemplo para o seu filho. Eu sei que é difícil, irmão. Ser pai e mãe não é fácil hoje em dia. Não é fácil, é uma guerra constante. Mas a Bíblia pede para que você tenha respeito pelo seu filho. Porque o respeito é o maior exemplo de um pai cristão. Respeito. Mas você não está me respeitando. Mas você está me batendo, está me espancando. Mas eu te respeito, meu filho. Respeito, ele gira em torno do amor. Ele não gira em torno da violência. Vocês conseguem entender que uma coisa é dar uma palmada, outra coisa é espancar. É diferente. É diferente. Cada um foi educado de uma forma. Eu não estou aqui para dizer zero palmada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, como pais, precisamos respeitar nossos filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela vai dizer depois, lá em Marcos, por exemplo, e quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então imagina, né, a situação. Isso é muito comum na sala de aula também. O pai espanca o filho, dá 6 horas da tarde, vamos para a igreja. Aí ele chega aqui e vê o pai. Irmão, feliz sábado, Deus te abençoe. E o menino com um bico desse tamanho, a gente fala, nossa, o filho do outro lá, né, irmão? Honrado, menino mal encarado. A gente não sabe. A gente não sabe. O tanto que aquele menino chorou antes de chegar aqui. Existe, a gente acha que não existe, mas existe, a situação é complicada. Mas esse verso aqui, às vezes alguns de nós, a gente deixa de orar, porque a gente fala assim, eu preciso perdoar, e como eu ainda não perdoei, então Deus não vai ouvir minha oração. Às vezes a gente faz isso, não sei se é o caso de vocês, mas várias vezes no meu ensinamento da minha caminhada eu ouvi isso. Ó, antes de orar, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Aí, de duas uma, ou a gente deixa de orar, fala assim, ó, não vou orar, porque eu não perdoei. Ou a gente faz aquele perdão de criança, sabe? Aquele perdão de criança. Ah, eu te perdoo, dá um abraço, dá um beijo. A gente obriga as crianças a se perdoar. A gente libera um perdão falso. E essa mensagem de perdão é tão complicada por uma razão. Porque perdoar talvez... Será que significa confiar de novo? Perdoar, será que significa trazer para perto, para dentro da minha intimidade de novo? Então, quando a Bíblia diz para você perdoar, eu quero propor 2 saídas para você, tudo bem? A primeira saída é você admitir para Deus, Senhor, eu estou nessa situação, talvez com seu esposo, talvez com o pastor, talvez na comissão. Comissão também é um lugar que a gente não pega. Só os santos frequentam, amém. E aí eu vou ter que chegar lá naquela igreja, eu vou ter que olhar para a cara daquele cidadão, para a cara daquela cidadã. Eu estou pedindo para o tesoureiro aprovar um orçamento de R$1.000, ele está para daqui das 50. Ah, não, Senhor. Irmão, você vai admitir para Deus, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu só falei de coisas leves. Pior é quando o irmão ou a irmã me chama e fala assim, Carol, eu não consigo perdoar o meu abusador. Me abusou sexualmente. Irmão, como pastora, eu preciso dizer, a sua história é complicada. Faça terapia, eu não estou aqui para dizer que você tem que perdoar. O perdão vai ter um papel no seu processo, o perdão é uma escolha. Eu, como pastor, como pastora, o que posso dizer é, Deus está ouvindo a sua oração. Porque Deus, depois, Ele vai dizer para quem feriu, não para quem foi ferido. Às vezes a gente coloca todo o peso sobre quem foi ferido. E a gente não coloca o peso certo sobre quem feriu. Você que foi ferido, o que estou dizendo para você é, admita para Deus, Senhor, eu não consigo. E você pode dizer para Deus, Senhor, eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. Deus nunca despreza a nossa, sabe o quê? Transparência. Deus nunca rejeita quem é transparente. Senhor, não consigo perdoar, eu não quero perdoar, eu não vejo, Senhor, saída. Muda o meu coração. Me ajuda. Você foi transparente com Deus. Deus está ouvindo o seu coração. Muito bem, a Bíblia fala sobre quem foi ferido. A Bíblia também vai falar sobre quem feriu.
Bom, 1 Pedro vai falar, e aqui você pode colocar maridos, esposas, enfim, embora o texto está se referindo aos maridos, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui Pedro vai dizer, para que não se interrompam as vossas orações. Por que eu coloquei esse verso? Por uma razão, porque aqui aparece a expressão direta que a oração é interrompida quando um esposo, vamos resumir esse verso, diz respeito à sua esposa. Talvez você não bate nela com agressão física, mas você bate nela com agressão verbal. Sinto te dizer, Deus não está ouvindo isso. Você desrespeita seus filhos. Eu não estou falando, irmãos, de um escorregão da hora da raiva. Eu estou falando de uma prática que para você é normal, porque talvez essa foi a sua realidade no passado. Talvez você venha de um lar violento e o que você conhece é violência. Deus está te chamando hoje para ser transformado, porque Ele quer ouvir a sua oração. E talvez, às vezes eu falo mais para os homens, né? Porque o texto começa com maridos, mas mulheres também. Esposas também. Respeito é fundamental. Mas, Carol, eu não consigo. Deus está te chamando hoje para a transformação do seu coração, da sua vida. E, consequentemente, do seu lar. Aqui, Provérbios também vai dizer que o que está no seu ouvido é o clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. A gente não pode, irmãos, ignorar as necessidades dos nossos semelhantes. E aqui eu não posso dizer como a gente tem que fazer, porque é muito complexo isso. Eu não posso dizer para você, dê para todos que te pedirem no farol. Dê para todos que baterem na sua casa. Eu nem sei se ainda bate na casa, né? Não sei como está isso hoje. No passado existia. Mas Deus está dizendo para a gente, cuidar do pobre, do necessitado. Talvez o irmão do seu lado, que senta no mesmo banco que você na igreja, talvez não vai ter o que comer hoje. Como pode ser isso? Somos da mesma igreja, mas não conhecemos as necessidades dos nossos semelhantes. A Bíblia também vai dizer agora, em Isaías 59, versículo 1, para mim esse verso é poderoso, porque fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Uma outra tradução vai dizer, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui a Bíblia está dizendo explicitamente quando e como Deus não nos ouve. E quando é, irmãos? Como que é? O texto vai responder, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Deus tem um sério problema com quem é perverso, com quem é mau. E às vezes a gente reduz isso àquele que fuma, àquele que bebe, àquele que tem tatuagem, àquele que está na droga, a gente reduz isso. Mas existe uma maldade, irmãos, que Deus abomina, e Jesus, quando esteve na terra, lutou contra ela, foi a maldade dos fariseus. Porque é possível, hoje, no mundo de pecado que vivemos, ser religioso e praticar maldade. Olha o tanto de pastor moral que tem aí. Eu nem vou mencionar os nomes, que eu não tenho onde colocar. Mas no caso, João de Deus usava da religião para fazer o que fazia. Os pastores do dinheiro lá, do chapéu. Estou pegando as outras igrejas, né? Não vou falar para você. Eu também tenho. Você acha que não sei de dinheiro? Tem de todo tipo, irmãos. Eu estou aqui hoje, posso estar nessa vida da perversidade amanhã. Posso estar aqui hoje vestida bonita, mas estou espancando meu namorado, estou espancando meu filho, estou acabando com a raça dele. Eu não estou falando só de educação, não, estou falando no sentido perverso mesmo. Estou aqui detonando o pastor para vocês, fazendo a caveira do pastor. Chega na comissão, eu faço uma pré-comissão. Ó, esse pastor aí, assim, assado, vamos acabar. Mentira, estou mentindo. E estou achando que estou fazendo a obra de Deus. E você olha para mim. Ó, Carol, com essa teologia tão bonitinha, aquela menina, não sei o quê.
Irmãos, eu não conheço a realidade de vocês. Irmão Pedro não me disse nada. Simplesmente foi o tema que a revista propôs e eu desenrolei dessa forma. Não conheço a comissão de vocês, nunca participei de nenhuma. Mas por que eu preguei dessa maneira hoje? Porque às vezes me dói ver pessoas boas e justas achando que não são ouvidas por Deus. Pessoas, por que eu estou dizendo boas e justas? Eu sei que são pecadoras. Mas pessoas que estão na luta, na caminhada, buscando o reino de Deus, mas sentem como se Deus não as escutasse. Sentem como se Deus as rejeitasse. Sentem como se Deus não as amasse. E aqui eu acabei de ler para todos nós, inclusive para mim, quando é que Deus não nos escuta? Tirando tudo isso que a gente leu, se você se sentir, se você carrega esse sentimento, eu quero dizer para você duas coisas. Faça um check-up da sua vida, da sua casa, da sua caminhada. Segundo, a sua saúde emocional está bem porque uma pessoa em estado depressivo ou em depressão, ela tem sentimentos como esse. Terceiro, talvez você não esteja com depressão, talvez você esteja lutando com Deus. E como eu disse no primeiro dia, você vai ter que insistir até que Ele te responda, nem que seja sim ou que seja não. Esse verso diz para nós que a mão de Deus não está encolhida e que o ouvido dele não está surdo. Então eu quero terminar minha mensagem hoje provocando você, antes de nós sairmos e encerrarmos o culto, o que é que você quer dizer hoje para Deus? O tema da revista de hoje foi pais e filhos. Tem algo que você quer que Deus transforme no seu lar, no seu relacionamento? Tem algo que você quer que Deus transforme no seu coração? Carol, eu quero ser menos estressada. Eu quero ser uma mãe mais amorosa. Eu quero ser um pai mais amoroso. Eu quero ser um marido. Eu quero ser um ancião, uma anciã. Eu quero ser. Eu quero ser isso. Tanto por mim como pelos outros. Para que Deus abençoe cada vez mais os meus filhos, a minha casa. Um marido, uma esposa, uma filha, um filho. Saudável emocionalmente. Irmãos, existem as questões que temos com Deus, mas existe também a nossa saúde emocional. Um pai saudável emocionalmente é um presente tão grandioso para o filho. Uma mãe saudável emocionalmente é um presente tão grandioso para o filho que não há dinheiro no mundo que compre. Um marido saudável, uma esposa saudável, envolve carinho, amor, cuidado. Quem não gostaria de ter isso em casa? Como cristãos, a gente precisa de ter isso na nossa casa, porque o mundo lá fora já é uma batalha sangrenta. Já é uma batalha, irmãos, de ódio, de sangue. E os nossos filhos estão vendo isso. Muito mais, muito mais. Porque eles estão o tempo todo na internet. Quando você entra na internet, o que existe lá é a cultura do ódio. Eu te asseguro isso. Não gostou, vou cancelar. E eu vou xingar essa pessoa por coisas pesadas. Eu quero me encaminhar para o fim da minha mensagem, contando a história de um missionário que foi servir na África. E quando ele chegou lá na África, tudo dava errado. Ele marcava de visitar uma tribo, a tribo toda pegava uma doença que ele não podia ir, se contaminava e dava errado. E aí ele começou a estudar como que ele poderia trabalhar naquela região com as tribos, o idioma, as questões. E ele começou a orar e pedir para Deus abençoar o trabalho dele. Ele passou o primeiro mês, tudo deu errado. Tudo deu errado. No segundo mês, ele falou assim, não, agora vai, né? Agora, primeiro mês já foi, segundo, agora vai. Ele começa de novo o trabalho de aproximação, o trabalho de conversa, o trabalho de oração pessoal. E mais uma vez, tudo deu errado. As tribos entraram em guerra.
E agora? Ele começa com um risco de vida. No terceiro mês, ele pensou assim, bom, não vou criar tanta expectativa, porque vai que passa um furacão. As tribos entraram em guerra, destruíram toda a casa dele, quebraram tudo que ele tinha. E ele foi sequestrado, e no meio do sequestro ele começou a orar para Deus e pedir assim, Senhor, não deixa levar minha vida. Levaram tudo que eu tenho, computador, tudo que ele tinha de precioso em casa, precioso que eu digo assim, né, para eles, porque pra gente. Quebraram tudo dele, destruíram tudo dele, roupa, aí ficou nada, ficou tudo estradas. E aí aquele missionário começou a se questionar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E nessa hora começa a passar tanta coisa na nossa cabeça, não é mesmo? Será que eu estou em pecado? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Nessa hora a gente começa, né? E aí, ele falou assim, Senhor, eu estou aqui para te servir, foi uma luta para chegar aqui, 4º mês, ele se livrou do sequestro, as tribos apaziguaram, todo mundo saudável, ele começa o trabalho de apresentação, e ele decide então, falar assim, quer saber de uma coisa? Eu ia ficar 6 meses, mas no 5º mês eu vou embora, porque eu não estou sentindo que Deus está abençoando o meu trabalho. E dentro daquela região que ele estava, já tinha um menininho, vamos dizer assim, um jovem, que tinha se convertido. E ele criou amizade com esse jovem, e o jovem que era a ponte para chegar no resto das pessoas, no restante das tribos. E ele conversou com esse jovem falou assim, ô fulano, você já experimentou mudar a sua oração? Fala para Deus qual é a cor da cadeira que você quer. Fala para Deus qual é a Bíblia que você quer. Fala para Deus qual é a mesa que você quer. Fala para Deus. Deus cuida dos detalhes. Ele riu. Amigo, cheguei aqui, já tem 4 meses, até agora, estou aqui na peleja, eu vou ir embora. E o jovem falou assim, vamos fazer o seguinte? Você vai fazer o que eu estou propondo, pode ser? Pode ser. Se não acontecer, você vai embora? Pode ser? Pode ser. Ele falou, irmãos, que ele queria uma cadeira vermelha, que ele queria uma mesa de madeira, que ele queria uma Bíblia nova, porque a dele, 1000 pedacinhos, né? E que ele queria uma bicicleta verde, para ele poder chegar mais rápido nas tribos. E que ele também queria 2 pares de sapato, porque o dele tinha sido roubado. E ele orou a primeira semana, ele orou a segunda semana, ele brincou com o jovenzinho e falou assim, olha, acho que eu vou embora, hein? O trabalho aqui não está prosperando, não está frutificando. E o jovenzinho, vamos continuar orando. Você não disse que era para o 5º mês? Na última semana, um casal de missionários passou na casa dele, foi visitar ele, passou na casinha dele, o caseiro vizinho, deixou uma cadeira vermelha, uma bicicleta verde, uma mesa e uma Bíblia nova para ele. E ele rapidamente pegou tudo aquilo, foi mostrar para o amigo dele, aquele jovenzinho africano, e disse, olha só, Deus me ouviu. Coloque detalhes na sua oração. Deus cuida dos detalhes. E o maior interessado em ver uma família feliz é o próprio Deus. Amém. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você curado. Deus quer ver você restaurado, transformado. Não sei qual é a sua necessidade. Eu sei que nós temos um Deus que não tem limites. Amém. Deus abençoe cada família que veio aqui conosco. Amém. Eu não sei qual é a sua cruz. Não sei qual é o seu fardo, não sei qual é a sua realidade, eu sei a minha. Mas eu sei que nós temos um Deus que nos ouve. Um Deus que quer salvar, um Deus que quer transformar. E Deus pode. Se tem algo que Ele pode, é transformar, salvar, curar, cuidar. Deus abençoe você. Convido você a ficar
ficar em pé para nós fazermos a oração? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome por cada família que veio aqui nessa noite. Amém. Mesmo chovendo, mesmo sendo domingo, essas pessoas querem ouvir a Sua voz, queremos ouvir a Sua voz através da Sua palavra. E eu te peço, Senhor, que cada família representada, que cada um aqui faça hoje, agora, um compromisso contigo de colocar, de apresentar a família nas Tuas mãos. Amém. Não sei, Senhor, se existem pessoas aqui que são vítimas de violência, que são vítimas de um abandono, não sei, mas o Senhor sabe. Eu te peço que o Senhor visite a nossa história, que o Senhor cure os corações e que o Senhor restaure pais e filhos. Amém. Que sejam laços transformados pelo Teu amor, amor que cura, amor que ensina, amor que perdoa. Se existe, Senhor, maridos, mulheres brigados, famílias destruídas, independente do resultado, que o processo seja acompanhado da Tua presença e da Tua graça. Amém. Que nós saiamos daqui, Senhor, desse programa de 10 dias de oração, transformados pelo Teu poder e pelo Teu amor. Amém. Nós convidamos o Teu Espírito a nos preencher, a tomar conta dos capítulos da nossa história e a encher a nossa vida da Sua graça, da Sua misericórdia e da Tua manifestação divina. Amém. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Quarta-feira, às 20 horas, nós damos prosseguimento